meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão. Agora começaremos a falar sobre as construções de gráfico de funções modulares. Ou seja, vai ser aquela função cuja minha variável estará entre aquelas barrinhas do nosso módulo. E a gente vai começar com a função mais básica e veremos também como construir variadas formas desses gráficos que podem aparecer para a gente, tudo bem? Então acompanhe aqui junto comigo. Primeiramente, falando em função modular, aqui já é a nossa própria definição de módulo, em que a gente vai ter uma função que vai ser definida por sentenças. A função f de x igual a módulo de x. Deixa eu até reforçar essa ideia. Olha aqui, ó, a função f de x igual a módulo de x, que vai ser igual a essa função dividida em sentenças. Lembrando que o módulo de x ocorre como? Ele vai ser o próprio x quando x é maior ou igual a zero, ou então ele vai ser menos x quando x for o quê? Menor do que zero. Então o esquema é a gente fazer o desenho de cada um desses gráficos aqui de acordo com o domínio, de acordo com a condição que ele estabeleceu para a gente depois da vírgula. Então vejamos, já vamos fazer a construção desse gráfico que fica fácil a gente tirar de letra tudo. Então veja que esse gráfico eu vou ter a função x. Quando esse x for maior ou igual a zero. Bacana. Mas eu te pergunto, como é a função y igual a x? É uma reta. E é uma reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, a gente vai ter então esse gráfico aqui, ó. Sempre que o nosso x seja o quê? Maior ou igual a zero. Aí lembra que eu comentei com vocês na primeira aula, nesse módulo de função modular? Eu coloquei para vocês que é interessante você testar as extremidades de coincidência em relação a esses domínios. Ou seja, eu tenho que fazer o teste então para esse x igual a zero na de baixo, para ver se esse gráfico será contínuo, se eles serão ligados. Testando x igual a zero nesse de baixo, olha que bacana, realmente eu vou ter o próprio zero. Então esses gráficos ficarão conectados, teremos uma bolinha fechada aqui. Pedrinho, mas e se não ficasse conectado? Isso seria uma bolinha aberta. Agora, como a gente desenha a reta y igual a menos x? Também é uma retinha, só que ela vai ser decrescente. É a reta bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, será essa reta bem aqui. Então veja como é o gráfico da função mais básica de todas, da função módulo de x. É um Vzinho. É um Vzinho. Lembrando que essa primeira parte corresponde a esse gráfico do f de menos x. Vou colocar aqui, ó, y igual a menos x. E essa segunda parte equivale à parte de cima, a reta y igual a x. E formamos esse gráfico aqui da função modular. Ficou claro isso? É bem simples, não é? A gente fazer esse tipo de desenho. Agora, olha que outra forma bacana de você desenhar o gráfico de uma função modular. O que você pode fazer? Você desenha o gráfico da função que está aqui dentro das barrinhas. Desenha do jeito que você conhece. Ou seja, você vai desenhar o gráfico da função y igual a x. Ao desenhar esse gráfico por completo, você vai ter isso daqui, ó. Esse daqui seria o gráfico da função y igual a x. Tudo bem? Agora, o que o módulo faz que eu já comentei com vocês? Ele deixa o que é positivo, continua positivo, assim como zero. Agora, ele vai tornar o que é negativo, o que? Positivo. Ou seja, você desenha o gráfico dessa função que aparece aqui pra gente, a função y igual a x, que é esse gráfico bem aqui. E depois o que basta você fazer? Você vai refletir esse gráfico em relação ao eixo x. Você percebeu que a gente tem como se fosse um espelho aparecendo aqui pra gente? Então basta você desenhar o gráfico da função que está dentro do módulo e tudo que estiver aqui embaixo você reflete para essa parte acima do x. É uma outra forma de você desenhar o gráfico da função módulo. Muito fácil, não é? Muito tranquilo. Agora, vamos discutir o domínio e a imagem dessa função. Lembre-se que o domínio são os valores de x que eu posso assumir dentro dessa função. Agora, tem alguma restrição o módulo? Pedrinho, posso ter módulo de número positivo, negativo e zero.
Posso ter módulo de raiz, de irracional? Pode tudo, realmente. Então significa que o domínio dessa função equivale a todos os números o quê? Reais. Agora, o que seria a imagem dessa função? São os valores de y que ela pode assumir. Já vimos que o valor mínimo do módulo é zero, porque esse camarada só pode ter como resultado uma coisa positiva ou o próprio zero. Então, a imagem dessa função equivale ao quê? A todos os números reais não negativos. Então, a gente coloca esse sinal de mais. Ou seja, a gente só vai considerar os não negativos. Então, tendo esse maisinho aqui, a gente inclui o zero e, além dele, todos os positivos. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz a leitura desse camaradinha. O sinal daqui de baixo, ele fala para a gente quais são os números que vão aparecer nesse domínio. Então, são todos os positivos. Como eu não coloquei um asterix aqui em cima, significa que o zero ainda está incluído, tudo bem? Veja que aqui, ó, a nossa imagem, a gente está falando de y agora, a nossa imagem, ela pega todos esses valores de y, incluindo o zero. Tudo bem? Que é a imagem da nossa função módulo de x. Ficou clara essa ideia? Beleza? Isso? Agora a gente vai ver várias construções de gráficos de funções modulares. O primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês é esse daqui. O que acontece se a gente colocar 2x agora? Bem, como eu coloquei para vocês, temos duas formas de desenhar esse tipo de gráfico, módulo de alguma coisa. Então, vou colocar aqui, ó, primeira solução. Então, a minha ideia é trabalhar aqui com construções de gráficos. Então, nesse caso, primeira solução. Quando você tiver só o módulo do camarada daqui de dentro. Primeira solução é você pegar essa função f de x e particioná-la, ou seja, fazer na forma de sentenças. A gente sabe que o módulo, ou seja, esse camarada vai continuar ele mesmo sempre que ele for maior ou igual a zero. Ou seja, sempre que tudo que estiver aqui dentro for maior ou igual a zero. Lembre-se que o módulo é sempre definido assim. Agora, esse camarada vai ser igual a menos ele sempre que tudo que tiver aqui dentro for o quê? Menor do que zero. Tudo bem? Agora, veja que esse camarada aqui, ó, a gente pode reescrevê-lo de uma forma melhor. A gente isola o x agora em cada uma dessas situações e a gente já vai ter a nossa sentença por completo. Então, a nossa sentença geral ficará assim, ó, f de x igual a 2x. Isso quando o 2 multiplicando passa dividindo. 0 dividido por qualquer coisa continua zero. Então, quando x for maior ou igual a zero. Agora, ele vai continuar menos 2x. Isso quando o nosso x for o quê? Menor do que zero. Então, olha a dica. A dica é essa. A função vai ser igual ao que está aqui dentro, exatamente igual, quando o que está aqui dentro for maior ou igual a zero. Aí, daqui para cá, o que a gente tem que fazer? Isolar o x na condição. Isolar o x na condição. Tudo bem? Foi o que eu fiz daqui para cá, ó. Isolei o x na condição. Agora, esse camarada também pode ser igual a menos ele. E, novamente, quando esse camarada que está aqui dentro for o quê? Negativo. Isolando o x nessa condição também, chegamos a esse caso. Agora, o que a gente faz? Desenha o gráfico dessa função que está aparecendo aqui para a gente. Como desenhar o gráfico daquela função? Obviamente, colocamos aqui o nosso eixo y e colocamos aqui o nosso eixo x. Pronto. Vou colocar mais aqui. Então, aqui está eixo x, eixo y. Tudo bem? Fechou essa ideia? Agora, desenhamos o gráfico da função 2x. A função y igual a 2x é uma reta que passa pela origem, porque o coeficiente linear vale zero, e além disso ela é crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Só que veja que essa reta ela vai ser um pouco mais inclinada.
em relação a essa reta do y igual a x, porque ali seria uma reta bissetriz. Pronto. Agora, lembrando que isso aqui vale para maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, igual a zero, 0 vezes 2 pararia aqui no zero. Agora, quando x for negativo, eu vou ter qual reta? A menos 2x, que continua sendo uma reta que passa pela origem. Com um detalhe, aqui o coeficiente angular, por ser negativo, ela será decrescente. Ou seja, a gente vai ter esse desenho aqui, ó. Pronto. Veja que a diferença desses dois gráficos aqui é que esse gráfico ele fica mais fechadinho, porque a gente está multiplicando por 2, ele está crescendo mais rápido. Então veja que quanto maior esse valor multiplicando x, mais fechado fica o nosso Vzinho. Agora, quanto menor esse valor de x, meio, 0,5, 0,01, mais aberto fica esse V, quando a gente tem essa função com um xzinho aqui. Beleza, amigão? Ficou clara essa ideia? Então, assim é a primeira solução para desenhar esse tipo de gráfico que eu coloquei para vocês. E é importante você saber escrever esse tipo de coisa. Agora, uma segunda solução para esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês. Olha como é que vai ser. Vou apagar, tá? Dá o pause aí e copia. Foi? Olha como é que vai ficar. Segunda solução para esse camarada. Então a segunda solução vai ficar assim para a gente. Colocamos aqui o nosso eixo y. Deixa eu desenhar. Bonitinho, né? Calma. Então temos aqui o nosso, pronto, com menos pior, o nosso eixo y e temos aqui o nosso eixo x. Pronto. Como eu comentei com você, em relação à construção do gráfico y igual a módulo de x, qual vai ser o esquema? Você vai desenhar o gráfico dessa função que aparece aqui dentro do módulo para você. Então eu tenho que desenhar o gráfico de qual função? 2x, y igual a 2x. Como a gente faz para desenhar o gráfico da função y igual a 2x? O que a gente faz? É uma reta, coeficiente linear vale zero, passa pela origem, mas como eu tenho um coeficiente angular positivo, ela será crescente. Então esse gráfico vai ser mais ou menos assim. Aí, obviamente, continuaria para cá. Pronto? Esse daqui é o gráfico da nossa função y igual a 2x. Fechou? Agora, o que faremos? Como o módulo ele transforma o que é negativo em positivo, basta fazer o que agora? Refletir esse gráfico em relação ao eixo x. Então a gente espelha essa parte negativa em relação ao eixo x. Com isso nós teremos o quê? Que esse camarada vai embora. Ou seja, a gente coloca só tracejado em tudo que tiver abaixo do x e espelhamos para cá. E a gente vai ter algo mais ou menos assim. Percebeu que o nosso gráfico ficou espelhado? Com isso, nós temos aqui o que seria aquela segunda parte da função. O y igual a menos 2x, que é essa forma espelhada que aparece para a gente. Tudo bem? Mas você percebeu qual que é a diferença das duas? É que a primeira solução a gente tem a lei de formação, toda bonitinha, bem formada para a gente. Tudo bem? Essa daqui ela já dá uma construção do gráfico mais direta. Então, se a questão, às vezes você está trabalhando uma questão aberta, ele pede para você desenhar o gráfico, faça só dessa forma. O esquema de espelhar, pronto, acabou. Agora, se ele pede para você a lei de formação, tudo ali bonitinho, aí já é interessante você fazer pela primeira forma. Apesar que tem alguns gráficos de funções modulares que nem todos a gente consegue já escrever assim tudo bonitinho. É interessante que você encontre a lei de formação, tudo bem? Então veremos, além dessa videoaula, várias outras aqui, mostrando variadas formas de gráficos de funções modulares, tudo bem? Então a próxima aula a gente vai trabalhar com mais gráfico de função modular. Fechou, amigão? Então um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!